TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje a palestra vai ser em homenagem ao nosso querido Chico. Hoje, dia 30, faz 20 anos que ele partiu para a pátria espiritual. Confesso que até agora foi a palestra mais difícil que eu fiz até hoje, porque condensar a vida de Chico e os ensinamentos que ele trouxe para uma palestra aqui em 1 hora é extremamente difícil. Mas vamos lá ver se tentei ir aos pontos principais dos principais para conseguir trazer um pouquinho sobre ele. Então vamos começar com 2 frases que ele dizia, que é: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda a parte. E todas as nossas figurações mentais, o conjunto das nossas lembranças, as nossas alegrias íntimas e os nossos ressentimentos, as nossas dores, as nossas aspirações, elas formam o conjunto do clima em que a nossa desencarnação se verificará. E porquê que eu trouxe especificamente estas 2? A primeira, vocês vão ver que ao longo da palestra, ao longo do que eu vou trazer, que a única coisa que Chico fazia era fazer o bem. E a segunda, porque depois vamos ver a parte da passagem dele, que tudo aquilo que ele fez acompanhou durante essa passagem. Então vamos lá começar. Vamos, claro, fazer um resumo da vida de Chico, para quem não está assim tão familiarizado. Quem frequenta a casa já está a mais, porque nós falamos muito de Chico, mas para quem não está tanto, ou relembrando, temos aqui um pequeno resumo. No livro mostrei Chico de Francisco. Existem inúmeros livros, e daí também a minha dificuldade, inúmeros livros sobre Chico. Todos estes livros, então, Adelino de Silveira, que ele foi um jornalista, que foi ter com Chico única e exclusivamente para ter uma notícia para publicar, e depois acabou por ficar 30 anos, e sendo ele, foi ele que fez a primeira biografia de Chico. Portanto, veio só para fazer uma coisa e acabou por ficar e permanece até hoje fiel a Chico e a tudo aquilo que ele aprendeu com Chico. Então, nestas biografias todas, nós não aprendemos só sobre o Chico, nós aprendemos sobre todas as situações do dia-a-dia, qual a melhor maneira de lidar com elas, as dificuldades que tantas pessoas têm e os ensinamentos que ele trazia. Portanto, não é só saber sobre a vida dele, é retirar, e olhem que tem sumo, até dizer chega. Eu vou trazer só trouxe 2 porque senão não dava, mas eu trouxe 2 exemplos para nós vermos o sumo que cada uma destas histórias tem. Para nós percebermos que estas leituras, e são deliciosas, não é? Há aquelas mais tristes, há aquelas que são caricatas, mas é uma leitura muito, muito boa. Então vamos lá. Diz-nos assim: uma infância sofrida. Isto porquê? Antes de nós avançarmos. Chico, a mãe de Chico desencarnou muito novo. Ele era muito pequenino, acho que tinha 5 anos. O que aconteceu? Ele tinha muitos irmãos. Então, na altura em que a mãe já estava de cama, a mãe pediu para o pai distribuir todos os irmãos pela família e pelos amigos. Porquê? Porque o pai era vendedor de bilhetes da lotaria. E ele precisava de ir a cada cidade vender esses bilhetes para ganhar dinheiro. Passado 2 anos, e ele foi para a casa da madrinha, que era uma madrinha que o tratou muito mal. Se vocês forem ver nas histórias e nos livros, ele realmente teve ali 2 anos muito complicados. Mas foi uma prova. E depois o pai casou a segunda vez e a segunda mãe dele, que era a Cidália, disse que só casava com o pai se ele fosse buscar todos os filhos e reunisse todos os filhos. Então é como se fosse uma segunda mãe para ele. Só que estes 2 anos marcaram-no muito. Fora tudo aquilo que ele nasceu e cresceu na pobreza, não é? Ele começou a trabalhar com 8 anos, portanto, e estudava. Era uma vida que hoje em dia as nossas crianças não têm. Portanto, foi uma vida de muito sofrimento até o momento em que ele desencarnou com 92 anos de idade. Daí a infância sofrida. Continua. Doente dos pulmões, aos 12 anos e aos 40.
Porque é que ele era doente dos pulmões, principalmente aos 12? Porque ele começou a trabalhar numa fábrica de tecelagem e o pó daquilo começou a fazer com que ele ficasse atacado dos pulmões. Gravemente doente de um olho desde 1931. 5 cirurgias de alto risco, 2 infartos. 60 anos de trabalho pela madrugada afora. Isto na altura, atenção que muitas vezes vocês vão ver aqui dados que eram da altura em que ele ainda estava encarnado, ok? Portanto, há aqui dados que já, 284 livros, isto já chegou perto dos 500, não ultrapassou, portanto, mais, não é? Pronto. 539, diz-nos a nossa Rosarinha. Portanto, veem que aqui já ainda faltava alguns. Psicografados nas horas em que podia estar a descansar. Perseguido, caluniado, ironizado, traído, nada fez com que desistisse da sua tarefa. Mais de 10 milhões de exemplares vendidos, sem nunca haver recebido 1 cêntimo dos direitos autorais. Chico, a partir do momento em que ele publicava os livros, ele ia ao notário e punha por escrito que os direitos autorais iam para a editora que que acabava por publicar aquele livro, porque ele tinha várias editoras. Portanto, ele nunca viu 1 cêntimo deste dinheiro. Sofreu todos os tipos de privações. É preciso haver sofrido muito para desfrutar daquela paz que desfruta, ou que desfrutava na altura. Isto porquê? Porque quem conhece Chico, ou quem conheceu Chico, e eu não conheci pessoalmente, mas o Sr. Orlando, meu avô, conheceu e conviveu com ele durante muito tempo. Ele dizia que ele era de uma paz e fazia muitas vezes confusão às pessoas porque ele sofria. Ele não tinha aquela paz porque ele não sofria. Ele sofria e sofria muito. Então, com situações do corpo, com os olhos ele sofreu muito. Então, e ele continuava a ter aquela paz, apesar de todo o sofrimento que ele tinha. Então, é muito engraçado ver isto, porque é preciso ele perceber, e ele percebia, porque já tinha um avanço espiritual mais elevado do que nós, para ver naquele sofrimento todo algo de bom, coisa que nós ainda estamos a aprender a fazer, ainda não sabemos, estamos a aprender. E vamos então ao primeiro contato que ele teve com a doutrina espírita. Isto porque Chico era católico, fervoroso. Apesar dele ver a mãe desde os 5 anos, quando a mãe desencarnou, apesar dele ter visão, ter a mediunidade de visão e de ouvir e de falar com os espíritos, ele era católico fervoroso. Ele confessava, ele tinha um amigo que era o padre, ele conversava com ele sobre isto e foi o padre que o ajudou muito. Mas, quando ele tinha 17 anos, em 1927, quando na noite de 8 de julho do referido ano, isto é para vocês verem que nada é por acaso. A nossa casa não foi fundada dia 8 de julho por acaso. E ao longo da palestra vão perceber que a nossa ligação com Chico não é por acaso. Em uma reunião de preces, escutei, através de uma senhora presente, Dona Carmen Pena Parácio, já falecida, a recomendação de um amigo espiritual aconselhando-me a tomar papel e lápis, a fim de escrever mediunicamente. Porquê que ele foi a esta reunião? Porque a irmã dele, uma das irmãs dele, estava gravemente doente. Tinha uma grave obsessão. E o pai já não sabia o que fazer, então recorreu, na altura havia espíritas não é Pedro Leopoldo, exatamente, havia espíritas em Pedro Leopoldo, e ele, como acontece a milhares de pessoas quando chegam a uma casa espírita, já não sabia para onde ir, então recorreu, mesmo não acreditando. E foi por isso que Chico esteve aqui nesta situação. Ele diz: eu não possuía conhecimento algum do assunto em que estava entrando, mesmo porque ali comparecia acompanhando uma irmã doente que recorria aos espaços curativos daquele círculo íntimo, formado por pessoas dignas e humildes, todas elas do meu conhecimento pessoal. E o que é que aconteceu? Chico pegou no lápis,
e nas folhas e escreveu, sobre os olhos cerrados, uma mensagem de 17 páginas, em que veio assinada por um mensageiro que dizia que era um amigo espiritual, que ele depois mais tarde veio a saber quem era, mas foi só isto, foi o primeiro contacto que ele teve. Olhem que o primeiro contacto, nós termos o primeiro contacto com a doutrina espírita e nesse primeiro contacto começámos a psicografar, é porque já a coisa já está muito bem preparada, porque isto é exceção, isto não é regra. Nós, que ainda estamos neste estágio evolutivo, nós precisamos primeiro aprender para depois pôr em prática. Existe, sim, muita gente que quer o contrário. Mas pelo menos nesta casa e em todas as casas que seguem Kardec e a doutrina espírita como deve ser, primeiro o estudo, só depois o desenvolvimento. Porque não é coisa de brincadeira. A mediunidade é uma coisa muito séria. Então nós precisamos de saber o que estamos a fazer. Por isso é que eu digo, para ele pegar, sem ter conhecimento da doutrina, pegar e psicografar, é que já estava muito bem preparado. Mas continuando. Na noite de 10 de julho, referido, ou seja, 2 dias depois de ele psicografar esta mensagem, quando ele fazia as orações da noite, ele viu o quarto pobre iluminar-se de repente. Vi então perto de mim uma senhora de admirável presença, que irradiava a luz que se espraiava pelo quarto. Chico, naquela altura, ele tentou levantar-se para demonstrar respeito. Mas o envolvimento foi tão grande que ele não se conseguiu levantar. Então ele permaneceu de joelhos. E essa senhora disse assim: Francisco, disse-me pausadamente, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres nossos irmãos. E ele diz que ele ficou muito emocionado, mas ele não sabia quem é que era aquela pessoa, quem é que era aquela dama, porque ela estava vestida à antiga. E continua: você não se lembra agora de mim, no entanto, eu sou Isabel de Aragão. É assim que a Rainha Santa Isabel é conhecida no Brasil, como Isabel de Aragão. E que para nós é a nossa Rainha Santa. Portanto, estava Chico, 2 dias depois de ter o conhecimento da doutrina espírita, a fazer as suas orações da noite, quando aparece nada mais nada menos que a Rainha Santa Isabel, a dizer que ele tinha a pedir o auxílio dele em favor dos pobres. Olhem a responsabilidade. Muito grande. Ele diz: você irá auxiliar-nos a repartir pães aos necessitados. Clamei com pesar, disse Chico. Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pão com os outros? A dama sorriu e esclareceu. Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever, olhem o que é que a informação que ela já trouxe. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Ou seja, ela disse que precisava dele para ajudar os pobres. Mas ele nem tinha para ele como é que ele ia fazer para dar aos outros. E isto vem, lá está, nada é por acaso, da história de Rainha Santa Isabel, que levava pães para dar aos mais necessitados. E 2 semanas depois, porque ele não sabia quem era Isabel de Aragão, de todo, e durante 2 semanas ele, nas suas orações, pedia a Jesus para que pudesse ter mais alguma informação. Até que veio um sacerdote, um senhor, apareceu um senhor vestido de branco, que ele dizia que parecia um sacerdote e que ele disse que era um dos confessores da Rainha Santa Isabel na altura e que explicou quem é que ela era, qual é que era o objetivo e que ela era responsável por todas as obras de caridade de Portugal e Espanha.
importante. E ainda hoje continua a ser a responsável por todas as obras de caridade que acontecem. Perante isto, ela mandou este sacerdote dizer-lhe que para ele não se preocupar, porque no momento da distribuição nada irá faltar. Ter confiança em Deus, fazer a parte dele, que tudo se iria resolver. E esse sacerdote não era nada mais nada menos do que Fernão Mendes, na altura de 1336. Existem várias histórias, agora estava-me a lembrar de uma que ele falou. A partir daqui, o que aconteceu? Ele começou a fazer todos os sábados a distribuição dos pães para todas as pessoas que eram carenciadas em Pedro Leopoldo, e depois passou a fazer em Uberaba, quando ele se mudou para Uberaba. E houve uma altura em que ele estava a chegar a hora dele fazer distribuição e ele não tinha um único pão. E ele pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? De repente, entraram na cidade 2 caminhões cheios de comida para distribuir, em busca, à procura de Chico, porque tinham sido enviados para dar aquilo a Chico, para aquilo ser distribuído. Até, na altura, que ele agora já deve saber, quando ele falou com os entrevistadores, ele disse, até hoje eu não sei quem enviou aqueles caminhões. Por isso é que esta mensagem de Rainha Santa Isabel é tão importante, porque mostrou-lhe, desde cedo, desde o início, que se ele tivesse fé e confiança em Jesus e tivesse predisposto a trabalhar, os recursos não faltariam nunca. E em 92 anos de existência, nunca faltaram os recursos necessários para ele poder fazer o trabalho que ele tanto gostava. Passando para outra parte, vamos avançar um pouquinho mais, porque realmente tive que cortar até ele já estar integrado. Depois ele começou a frequentar o padre, que ele gostava muito, mudou de cidade, então ele aí começou a dedicar-se exclusivamente ao espiritismo, com o Grupo Espírita da Prece, que fundou, e começou a trabalhar. E houve um marco muito importante, que foi quando Chico foi ao Pinga Fogo. E o Pinga Fogo, para quem não sabe, era um programa de entrevistas e variedade que era transmitido na extinta TV Tupi, que estreou no ano de 1955 e terminou nos anos 80. E que este programa ele convidava várias pessoas e tinha um grupo, um painel de entrevistadores que faziam as entrevistas. E no dia 28 de julho de 1971, Chico foi a esse programa. E o programa supostamente tinha a duração de 1 hora. E esta edição do programa acabou por entrar na história da televisão brasileira, porque ele tinha a programação de 1 hora, ele durou 3. Tiveram mais de 20 milhões de brasileiros a assistir este programa. Porquê é que eu digo que foi um marco muito importante? Porque ele, e não sou eu que digo, porque quando nós fazemos as palestras nós vamos fazer muita pesquisa. E a minha pesquisa, quando era Chico, era o meu avô. Como o meu avô já não podia ajudar, eu fui à TV Batuíra, em que tem uma série de 4 episódios, que é Chico e Eu, que foi uma entrevista que nós fizemos com o meu avô, com o Sr. Orlando, em que ele contou todo o percurso que ele teve desde o momento em que ele conheceu Chico. E o momento que ele conheceu Chico foi neste dia. Ele esteve... Era ele e a Dona Aldine. Eles estiveram neste programa. Ele fala sobre isso e ele diz que foi a primeira vez que ele foi útil a Chico. Porquê? Porque no final do programa toda a gente queria abraçar, toda a gente queria apertar, toda a gente queria saber.
E ele, juntamente com um colega, tiveram que fazer um cordão para amparar Chico. Então ele diz que foi a primeira vez que ele foi útil. E ele próprio diz que foi um marco muito importante. Porquê? Porque isso deu outra visibilidade à doutrina espírita. Porque até então as pessoas falavam, conheciam, mas estar perante um painel de entrevistadores, muitos deles muito reconhecidos, um deles foi Hermínio C. Miranda, entre outros, entre um pastor evangélico, em que nenhum deles punha em dúvida não o espiritismo, mas o Chico como ele era, e todas as perguntas que ele fazia, ele respondia com respostas lógicas, as pessoas ficavam sem saber o que dizer, porque já não dava. Lá está, daí o espiritismo dizer fé raciocinada. Tudo o que perguntavam ele explicava. Ele falou dos mais variados assuntos, tanto que há livros dos hippies aos problemas do mundo, é um deles. Chico Xavier dos hippies aos problemas dos mundos. Temos um mesmo de Pinga Fogo, em que toda essa entrevista foi passada para livros. E ele falou dos mais variados assuntos à luz da doutrina espírita. Também está na TV Batuíra esta edição, este programa. São alguns episódios que foram 3 horas, não é? Mas é muito interessante perceber. E realmente foi um marco muito grande. Não só para o espiritismo no Brasil, como para os fundadores da casa e, por consequência, por nós. Porque se não fosse através daqui, nós hoje não estaríamos aqui, pelo menos nesta casa não estaríamos, de certeza. Depois, alguns dos muitos ensinamentos de Chico. Este livro, eu não conhecia, confesso que eu conhecia este livro, conhecia o Momentos com Chico Xavier, não conhecia Nossos Momentos com Chico Xavier. Quando é que eu conheci? Uma vez, há uns 2, 3 anos, em que eu não vim à palestra e a Dona Aldina virou-se para o meu companheiro, para o André, e disse assim, olha, vai e leva este livro para a Michelle. O livro chegou, ele deixou em cima da entrada, nunca mais peguei no livro. Passado assim um mês à volta disso, peguei no que livro é este? Abri. Conforme eu abro, vocês não conseguem ver muito bem, mas está a dedicatória na altura da tia Igorina. A Igorina, para quem não sabe, era a sobrinha de Eurípides Barçonovo, que já está desencarnada, mas que ela vivia em Sacramento e fazia um grande trabalho de ajuda espiritual. Então ela fez a dedicatória e depois aqui no final escreveu assim, ver página 93. Eu olhei para aquilo e assim, que raio, ver página 93? Eu vou à página 93. Foi dos ensinamentos mais profundos que eu tive e que eu passo para toda a gente e que eu trouxe hoje. O que é que havia na página 93? Havia este capítulo, Telegrama para Jesus. Quem já viu, com certeza que já frequentou a casa, já me viu falar sobre isto, mas hoje eu trouxe mesmo a história. Resumida, porque isto está dentro de outra história, mas neste caso especificamente, o que é que o Chico explicou? Ele dizia que quando ele voltava dos trabalhos, ele andava sempre de fato, e o fato era grande. E quando ele voltava dos trabalhos, ele vinha um pouquinho mais pesado. Ele até diz que era cerca de 1 quilo, 1,5 kg. Porquê? Porque toda a gente punha pedidos e cartas nos bolsos dele. Então o que é que ele fazia com esses pedidos? Ele chegava à casa, colocava sobre a mesa, fazia a sua oração e mandava, como ele diz, esses telegramas para Jesus. Então vamos ver. O Dr. Eurípides Chahan, que era o médico dele, me falou sobre um remédio que eu deveria experimentar, pois iria-me fortalecer bastante. Eu queria muito tomar o remédio. Mandei procurar em Uberaba, mas não encontrei. Pedi aos amigos de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e ninguém conseguiu encontrar o remédio. Eu aqui mesmo, nesta mesa, com muita vontade de experimentar o remédio, lembrei que este é o local onde eu passo constantemente os telegramas dos meus amigos, das mães que me pedem algo, e eu sempre direciono esses telegramas a Jesus, com as súplicas das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Aqui mesmo, sentado, eu falei. Por que eu não passar também um telegrama para Jesus? Então eu vou passar o meu telegrama para Jesus pedindo o meu remédio. Eu comecei mais ou menos assim, isto é ele a contar. Quem viu, por exemplo, o Pinga Fogo,
percebe, vai lendo isto e vai vendo a maneira como ele falava. É muito engraçado. Diz assim: meu querido Mestre Jesus, isto foi o telegrama dele, sei que não mereço, mas nesta mesa e neste mesmo local, onde passo os telegramas dos meus amigos, aqui estou passando o meu telegrama também. É que eu gostaria muito de experimentar esse remédio. Já pedi em Uberaba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e quem sabe algum amigo generoso possa encontrar esse remédio e me enviar. Mestre querido, me perdoe por tal súplica, mas aqui neste mesmo local eu tenho pedido pelos meus amigos. Agora estou fazendo eu o meu pedido. O que é que aconteceu? Ele pediu à senhora que trabalhava na casa dele para não mexer nos papéis que ali estavam e ali ficou. Passados 5 ou 6 dias, chegou uma caixinha e o remédio estava lá dentro. Ele olhou para a caixinha, viu que ela era enviada pelo correio, mas ele não conseguia perceber quem é que tinha enviado. Ele estava muito aflito. Como é que ele ia agradecer se ele não sabia quem é que tinha enviado? Então Emanuel, o mentor dele, aparece e perguntou assim: Chico, o que está acontecendo? Por que tanta preocupação? Eu passei um telegrama para Jesus, aqui nesta mesa, pedindo a Jesus o meu remédio. O remédio veio e eu não consigo agradecer esse amigo, porque não tenho o nome do remetente. E Manuel perguntou: a quem você pediu o remédio? E ele respondeu: a Jesus. Pois agradeço a Jesus. Foi o nosso mestre que mandou que procurássemos e providenciássemos esse remédio para você. Agora você tem o remédio, foi atendido por Jesus. Agradeça a Jesus, Chico. É dessa maneira que você tem que fazer. Porquê que eu digo que esta mensagem tocou muito? Porque depois de ler isto, apesar de nós ainda duvidamos muito das coisas, não é? Eu pensei assim, eu estava a passar por uma fase menos boa, eu pensei assim, bem, não é tarde, não é cedo, vou mandar o meu telegrama para Jesus. E fiz uma carta, escrevi, fiz o meu pedido, pus dentro do Evangelho e fiz a minha oração. Um mês depois, aquilo que eu tinha pedido pelo telegrama e que já vinha sido pedido há muito tempo, aconteceu. A partir daí eu só dizia assim, mandem telegrama, gente. Mandem telegrama. Tanto que em casa, a minha mãe tem... Nós às vezes acabámos por ter um evangelho só para isso, não é? Porque sempre nós nos lembrávamos, era um telegrama. E depois a dona Aldina dizia assim, olha, mas não é só pedir. Está bem, vou mandar um telegrama para agradecer. E assim foi. E nós aí vemos que nós às vezes temos tão pouca fé, eles ajudam-nos tanto, mas nós também nos perguntamos assim, mas porquê o telegrama? Não bastava pedir numa prece? Chico mais à frente explica isso e diz-nos assim, às vezes nós fazemos uma prece e o nosso pensamento se divaga, vai muito longe e a gente não completa o pedido. Quando escrevemos, colocamos o nosso pensamento todinho no papel e vamos até ao final do assunto. No papel é muito melhor escrevermos o nosso telegrama para Jesus. Nada é por acaso. Não foi por acaso que a tia Igorina escreveu ver página 93. Não foi por acaso que este livro, já é muito velhinho, me veio parar às mãos naquele momento, exatamente naquele momento, e não foi por acaso que eu só peguei nele quando precisava. Nada é por acaso. E cada vez mais, se nós realmente abrirmos os olhos e abrirmos o coração, nós vamos perceber que em todos os momentos da nossa vida nós somos sempre ajudados. E Chico é o exemplo disso. Tantas vezes ele mostrou a todas aquelas almas que foram até ele a melhor maneira de ver as coisas. E tem imensas histórias sobre isso, em que ele, numa situação tão difícil, ele desconstrói aquilo e a pessoa que chega até ele com ideias menos felizes sai com vontade de viver a vida e de fazer o melhor.
Quantas mães chegaram perto dele desesperadas porque perderam os seus filhos e saíram de lá e montaram casas para crianças carenciadas e puderam dar aquele amor que presencialmente não podiam dar ao filho desencarnado a tantas e tantas crianças que precisavam de amor. A vida de Chico é um ensinamento muito grande para nós. E depois trouxe outra, não é? Que é o trabalho, porque o nosso lema é trabalho, trabalho e mais trabalho. Isto serve para trabalhadores, para frequentadores, para tudo, porque todos nós sofremos deste mal, que é, em determinada ocasião, em casa de Chico, ele estava passando mal com problemas de coluna. Tinha muita dificuldade em caminhar. E porquê que eu trouxe isto? Porque às vezes nós arranjamos desculpas para não comparecer aos trabalhos na casa espírita. Principalmente aos trabalhos da casa espírita, para fugirmos da responsabilidade. Isto é inerente a todas as casas espíritas, que é... Todas têm um problema muito grande de compromisso das pessoas. As pessoas não se querem comprometer. Querem ser ajudadas, querem ser socorridas, mas na hora de trabalhar, toda a gente foge. E cai sempre para os mesmos. Não há problema, cá estamos para trabalhar. Mas esta lição mostra-nos exatamente como as coisas devem ser feitas. Então, Chico estava passando mal com problemas da coluna e tinha muita dificuldade em caminhar. E o autor disse assim: diante disso, eu o aconselhei a não ir ao centro naquele dia, ao que ele respondeu: não, meu filho, nós temos muitos amigos, muitas mãezinhas nos aguardando no trabalho. Nós não podemos faltar ao compromisso. Quando estávamos saindo, eu tentei ajudá-lo a caminhar e ele me chamou a atenção dizendo: não, meu filho, o meu corpo tem que ter disciplina. Se ele não for para o trabalho, vão jogar terra sobre ele. Ele tem que aprender. Ou ele vai para o trabalho ou vai para a sepultura. É melhor irmos para o trabalho e o meu corpo vai ter que obedecer. Portanto, perante tantas dificuldades que ele teve, ele, mesmo assim, foi para o trabalho. O que é que aconteceu? Eles foram para o centro e quando terminaram os trabalhos no centro, o Chico parecia outro. As dores nas costas tinham desaparecido. Ele dizia que Chico estava melhor que todos os que ali estavam. Isto só nos mostra o quê? Tantas e tantas vezes acontecem situações connosco que nos fazem e que nos põem à prova, que nos fazem... hoje não, hoje estou tão cansada. Ai, hoje dói-me o pé. Ai, hoje não sei o quê. E nós, daí a disciplina, nós temos de ser muito disciplinados, porque todos nós sofremos disso. Há aquele dia em que pensamos assim: ai, hoje o trabalho foi tão desgastante, agora tenho que ir para o centro. Agora tenho que sair de lá às 9h30 da noite, ou agora ir lá o dia todo, ou a tarde toda, que às vezes sábado passamos aqui a tarde toda. Todos nós sofremos, mas há diferença. Há aqueles que sofrem disto e dizem assim: não, mas agora é que eu vou mesmo. Ou há aqueles que dizem assim: está bem, eu fico em casa. Todos nós sofremos disso. Depois o que é que acontece? Há aqueles que estão mais... como são mais constantes na casa, conseguem ter um amparo maior, porque não estão tão desligados. Porquê é que acham que é tão difícil quando nós nos desligamos, ou vamos de férias, ou porque, imaginemos, quem tem família no Brasil e passa lá 2, 3 meses, porquê é que é tão difícil retornar? É uma dificuldade. Ainda ontem falávamos, tivemos 2 anos não parados, porque fizemos, mas tivemos alguns meses, 3 meses, sem ter nenhuma atividade. Vínhamos aqui só quem dava as palestras, mas fora isso, era tudo online. A dificuldade de retornar tudo foi tão grande, mas tão grande para todos. Aquilo de voltar ao caminho, aquilo que gostou, mas foi. Isso depende de nós. Isso é a melhor das coisas. Tudo depende de nós. Depende de nós querer ficar em casa ou querer vir para cá trabalhar. E saímos de cá muito mais revitalizados. E situações em que a dor... Começamos a trabalhar, onde é que está a dor? Já nem nos lembrávamos da dor e nem sequer temos a dor. Isto acontece. É real.
E Chico era um exemplo disso. Passando para outro ponto importante na vida de Chico, a volta de Allan Kardec. Existe um livro que é sobre Kardec prossegue. Isto porquê? Porque sempre houve, não sei porquê, porque faz todo o sentido, não é? Mas pronto, e digo faz todo o sentido e vou trazer a mensagem que Kardec foi Chico. Mas havia pessoas dentro do meio espírita que diziam que isso era tudo mentira, que não fazia sentido nenhum. E realmente Adelino escreveu, e este livro foi um drama no Brasil quando foi lançado, e foi lançado com Chico encarnado. Foi um drama, porque pronto, lá estão eles e não sei quantas. Então, o Dr. António Badui Filho, que é um médium que foi, a seguir ao Chico, é o único médium, até agora, fidedigno, que psicografou André Luís, tanto que nós temos os livros Vivendo a Doutrina Espírita e Vivendo o Evangelho. Ele, numa reunião da confraternização das mocidades e madurezas espíritas do Triângulo Mineiro, eu escrevi aqui porque isto é muito grande, do Triângulo Mineiro, em 31 de 10 de 1997, recebeu a seguinte mensagem. A volta de Allan Kardec, diz-nos assim: início do século XX, nas regiões mais elevadas da espiritualidade, acontecia importante reunião. Encontro significativo, decisões de relevância, presença marcante de Allan Kardec. Isto porquê? E porquê que eles sentiram a necessidade de trazer isto? Porque nesta altura, ou seja, na altura em que Kardec desencarnou, foi uma época muito difícil para a doutrina espírita, porque havia muito controvérsia entre os adeptos, havia quem quisesse levar a doutrina espírita para a parte só da psicologia, retirando a parte essencial que é a religião, que ainda hoje há. Quem diz, e nós sabemos que o triângulo da doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Ideias de exclusividade em que a doutrina espírita era só para a parte científica e filosófica, uma confusão. Então, eles, neste século, no início do século XX, tiveram esta reunião. Em clima de emoção, recolhimento e expectativa. Venerável proposto de Jesus, envolto em luz alvinitente, dirigiu-se a Kardec, que estava desencarnado, e falou com bondade. Chegou a hora, meu filho. E olha que ele teve muito pouco tempo desencarnado. E ele respondeu firme e respeitoso. Estou pronto e confiante. E consta os registros, ele fala nessa psicografia, que a partir daí ocorreu um sublime, emocionante diálogo entre eles e que eles transcrevem certos, que diz assim: renascerás, isto é o espírito, para Kardec, renascerás em condições adversas. E Kardec responde: obedecerei à vontade do Senhor. Começarás muito novo, 17 anos. É só fazer check. Somos a ver. Entre aflições e dificuldades, e trabalharás com sacrifício e renúncia por longo tempo. Ele responde: dedicarei cada minuto à seara do bem. Não possuirás títulos académicos. Ele diz: o único título que almejo é o de ser fiel servidor de Cristo. Tanto que, antes de passarmos para esta, tanto que o primeiro livro que ele fez, que ele psicografou, foi Parnaso de Além Túmulo, com imensos poetas, e que as pessoas ficaram muito admiradas como é que alguém que só tinha a 4ª classe conseguia fazer aquilo. Se fosse um impostor, conseguia fazer aquilo. E depois há vários estudos, que isto vai procurando para ver tudo, não é? Há vários estudos, científicos até, que dizem que é impossível reproduzir a escrita de um poeta. É impossível. Chega um momento em que consegue-se decifrar o falsificador. Até hoje, ninguém conseguiu dizer que era falsificação. Porque foram comparar, e foi muito escrutinado. E não tem explicação. Simplesmente não tem explicação.
Portanto, vem, como é que alguém que só tem a 4ª classe conseguiu fazer isto tudo? Depois, este já está. Este também. Encontrarás desconfianças e agressões. Foi o que ele mais encontrou em toda a sua vida. Buscarei na fé e na humildade a força para resistir. Terás a dor por companhia constante, seja dos pulmões, seja do olho, seja da coluna, que ele também tinha, da angina. Ele veio com o pacote completo. Saberei aceitá-la com o amparo do alto. Companheiros não te entenderão e se voltarão contra ti. Cumprirei o meu dever e guardarei a consciência em paz. Não farás nada por ti mesmo, serás apenas instrumento. Agradecerei a Deus a oportunidade de servir. Daí ele dizer que os livros não eram dele. Ele era simplesmente instrumento. Os livros eram dos Espíritos. Sempre disse isto. Não gozarás as alegrias e o aconchego do lar constituído. A humanidade será a minha família, porque Chico não teve 2 filhos adotivos, teve a panóplia de sobrinhos e tudo mais, mas ele não teve uma família. Ele não teve esse aconchego. Porquê? Porque o compromisso dele não era esse. Era com a doutrina e com os livros e com a divulgação do Espiritismo. Assumirás espinhosa missão no desdobramento da codificação espírita. Serei leal aos princípios doutrinários, ciente de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. A tarefa te exigirá devotamento e abnegação. Não hesitarei em viver em plenitude o Evangelho e a doutrina espírita. Iluminado, o benfeitor interrompeu o colóquio e, após elucidativos comentários sobre a nova etapa de trabalho, rogou as bênçãos do Senhor ao missionário de partida. Seguiram-se calorosas demonstrações de solidariedade e, no final da primeira década deste século, em doce atmosfera de esperança, Allan Kardec retornou ao plano físico renascendo em pequena cidade do interior brasileiro. Quem falou isto foi Hilário Silva, que foi um dos espíritos que nós vemos muito na série André Luís, que era quem acompanhava André Luís, o médico. Por isso, o negrito é meu. Gente, mais claro que isto, impossível. E nós vemos aqui, não hesitarei em viver em plenitude o Evangelho e a doutrina espírita. Como Kardec, ele codificou a doutrina espírita, como Chico ele vivenciou. E os espíritos disseram que ele tinha que retornar porque o trabalho dele ainda não tinha terminado e que por eles ele não desencarnava. Mas devido à lei da natureza, ele precisava desencarnar e voltar a reencarnar. Portanto, é como dizia o Sr. Orlando, só não vê quem não quer. Está aí. Mais do que espelhado. E este também foi um momento importante. Chiquista. Eu também trouxe isto. Chiquista. Porquê? Porque ele, depois de fazer ao fazer este livro, uma das coisas que ele foi chamado foi de chiquista. Então ele diz assim, é provável que alguns venham me chamar de chiquista. A designação me confere honra que julgo imerecida, mas também me traz saborosa alegria. Puxando o fio da lógica, percorre-se o seguinte caminho. Se Allan Kardec nos deu a codificação em 5 volumes e todos nos dizemos espíritas kardecistas, por que não enfunar as velas da alegria com o belo título de chiquista, quando o legado de Chico se traduz num momento de 350 volumes, neste momento é mais, de 539 volumes, desenvolvendo o pensamento de Allan Kardec sem que um só livro contraria o pensamento do codificador. Os livros de Chico Xavier vieram apenas explicar tudo aquilo que Kardec codificou. É aos poucos, conforme o nosso grau evolutivo, toda a informação vem sendo descortinada. E olhem que a informação que ele fez em 1930, 40, nós só estamos a percebê-la agora.
porque naquela altura parecia tudo ficção científica. Portanto, vejam a riqueza. Por isso é que se diz que se nós ficássemos com a codificação e com os livros de Chico, já estávamos muito bem. Já tínhamos a informação para processar durante muitas e muitas reencarnações, porque nós ainda não conseguimos perceber. Por isso é o estudo contínuo de tudo o que são estas obras. Ele diz assim: cristão, kardecista e chiquista é o que tento ser todos os dias da minha vida, com a graça de Deus. Não é à toa que o nosso fundo do nosso computador é Jesus, Kardec e Chico Xavier. Porque o fundador, Sr. Orlando, aprendeu com Chico. E ele era um daqueles que, no meio, e olhem que 25 anos, nós achamos que relativamente ao que era no Brasil, é pouco tempo. Não é. Porque há 25 anos atrás, dizer que ele era chiquista foi uma revolução total. Eu, com 19 anos, comecei a trabalhar na secretaria e quando eu dizia assim, nós temos os livros de Chico Xavier, se vocês soubessem as coisas que eu ouvi, coisa surreal. E foi através da mediunidade de Chico, o Sr. Orlando, foi dito por Batuíra que ele tinha que retornar a Portugal, que ele não queria, porque ele tinha ficado no Brasil, retornar a Portugal porque ele tinha que abrir um centro espírita, casa que nós estamos hoje. Então ele passou o tempo todo que ele teve no Brasil a conviver com Chico, a ver o exemplo que ele dava, a vivenciar isto de perto. Tenho pena não termos gravado mais coisas, mas realmente estes episódios do Chico e eu são deliciosos. Eu voltei a ver e é uma coisa muito bonita. Por isso é que nós somos. E é uma tarefa que nós temos tido muito árdua. Porque isso chegou a um ponto em que nós nos vimos isolados de tudo. Mal vistos. Mas continuamos. E vamos continuar. Até mais 25, se o que for. Porque nós somos Jesus, Kardec e Chico Xavier. E temos muito a agradecer a Chico, porque ele foi um grande instrumento para nós estarmos aqui hoje. E passando, estamos quase a acabar, para a desencarnação de Chico, que foi no dia 30, lá está, há 20 anos atrás, exatos 20 anos atrás. E se nós formos a este livro, As Vidas de Chico Xavier, ele fala especificamente sobre este momento da vida, que diz assim: eram pouco mais de 19h30 de domingo, de 30 de junho de 2002, quando o coração de Chico Xavier parou. Chico tinha acabado de se deitar na cama estreita do seu quarto, acanhado para mais uma noite de sono. Pouco antes de dormir, ergueu as mãos para o alto, como sempre fazia, e rezou pela última vez. Chico morreu em casa, como queria, sem dor nem sofrimento. O líder espírita morreu exatos 8 dias antes da data em que seria alvo de uma série de homenagens e comemorações, os 75 anos da sua mediunidade. E para muitos dos amigos íntimos, e nós vemos isso nos livros, a morte naquele momento poupou de novos desgastes, porque ele já tinha 92 anos. Estar a ir a estes eventos todos para ele seria desgastante. Então, foram exatos 8 dias antes dele, olha que 75 anos de mediunidade, firme, disciplinada, não é fácil. Não é nada fácil. Chico planeou com cuidado a sua própria despedida. Ele pensou em cada detalhe. O seu corpo deveria ser velado no Grupo Espírita da Prece, que foi o que ele fundou, durante 48 horas, para que todos tivessem tempo de se despedir sem confusão. O enterro seria feito no cemitério de São João Batista, em Uberaba, a cidade que o acolheu em janeiro de 1959. Chico dizia que ele gostava de desencarnar no dia em que o Brasil estivesse ao rubro, feliz. Que fosse um dia feliz para o povo brasileiro. E ele desencarnou nada mais, nada menos, quando o Brasil sagrou-se pentacampeão do mundo. Em que e nós sabemos que futebol e brasileiros
É uma euforia, não é? Portanto, o país festejava a conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo de Futebol. O jogo decisivo aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Mas a principal notícia em Uberaba logo se tornou Chico Xavier. Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas correram para a casa dele. Isto porquê? Porque apesar dele ser espírita, ele reunia a simpatia de muitas e muitas pessoas de outras religiões. Ele ajudou muita gente, independentemente da religião. Muitas pessoas foram até ele porque, apesar de não partilharem da mesma crença, eles acreditavam em Chico, pelo seu exemplo, por aquilo que se falava. Isso é muito forte. Porquê? Porque aí é a prova mínima, para nós, digamos assim, de que o que vai importar no futuro não é a religião, porque vai ser universal. É aquilo que nós fazemos com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Isso é que une toda a gente. Mas ainda precisamos de cada um ter a sua crença, não é? Para conseguirmos, pelo menos, estar mais em contacto com Deus. O corpo do médio saiu de casa por volta das 23h30, ou seja, ele desencarnou às 19h30, saiu de casa por volta das 23h30 para o grupo da prece. Aplausos o saudaram na saída da casa e na chegada ao centro. Uma fila de admiradores logo dobrou o quarteirão e se prolongou dia e noite por 2 dias. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram mobilizados e de todo o canto do país chegaram devotos de Chico Xavier. Espíritas, não espíritas, aqui nós podemos ver o velório. Na altura não havia Covid, nem. Mas é uma parte das imensas pessoas, ou seja, eu tive que escrever aqui porque realmente são números. Foram 48 horas de velório, tal como ele pediu. Foram mais do que suficientes para que as caravanas viessem em paz, serenas, se despedir de Chico. A polícia militar fez contas e foram 2.500 pessoas por hora, em média, a despedirem-se dele. Ao todo, 120.000 pessoas. Fora aquelas que gostariam de lá estar e não tiveram oportunidade. A fila para ver o corpo atingiu 4 km e o tempo médio de espera era 3 horas. Isto, pessoas espíritas, não espíritas, tudo. Depois vieram coroas de flores de políticos, de artistas, havia muitos artistas que privavam com Chico, que gostavam de Chico. O Caio Blatt, que era um ator que tinha vindo visitá-lo e quando soube acabou por ficar, e existe um relato dele, emocionado. Portanto, nós vemos aqui a importância que a mensagem de Chico trouxe não só para o país, mas para os pobres do Brasil. Porque foi através desse trabalho com eles, com os mais desfavorecidos, que ele passou o exemplo. Ele foi tão acarinhado. Depois, conseguimos ver aqui a imensidão de pessoas passadas 48 horas, ou seja, na terça-feira, o carro de bombeiros estacionou à frente do Grupo Espírita da Prece e transportou o corpo até ao cemitério. Foram 5 km a distância, em que demorou 1h30 para ser feito. Porque nós conseguimos ver a imensidão das pessoas. Mais de 30.000 pessoas acompanharam o cortejo a pé. E claro, o trânsito parou, foi decretado 3 dias de luto e tudo mais. E a pedido de Chico, eu achei isto muito bonito, a pedido de Chico, as flores das coroas, mais de 100 no total, foram distribuídas a quem acompanhava o corpo. Na porta do cemitério, o caixão foi recebido com uma chuva de pétalas de 3.000 rosas, lançadas num helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, ao som de músicas como Nossa Senhora, o canto de fé de Roberto Carlos. Porque Roberto Carlos e Chico tinham uma ligação muito grande. O corpo, isto já foi. O corpo permaneceu na entrada do cemitério mais 40 minutos antes de ser levado para a sepultura. Chico queria se despedir de todos. E se despediu, como planeou. Ele planeou tudo. E isto é a parte... Estamos quase a acabar. Porque isto é a parte física. Eu quis trazer a parte espiritual. E não pude trazer as duas. Há uma que é... Vejam no livro Na Próxima Dimensão, que o relato é emocionante, do Carlos Bacelli. É uma coisa do outro mundo.
Leiam mesmo, porque é uma coisa fascinante. E depois temos uma mensagem psicografada por Freitas Nobre, que foi, nesta encarnação, a marido da doutora Marlene, a nossa doutora Marlene Nobre das Jornadas, também já está desencarnada, que está aqui a fotografia deles, em que ele veio com esta mensagem, dizer assim, o retorno. Meus amigos, eu só trouxe alguns trechos, está bem? Ela foi psicografada pela doutora Marlene, dia 10/7/2002. É tudo em julho, não é? A coisa vai... Meus amigos, sabemos que as indagações são muitas na tentativa de decifrar o que aconteceu no dia 30 de junho último. Como observador privilegiado, posso dizer que houve uma verdadeira epopeia, por assim dizer, indescritível, entre o céu e a terra, como costuma acontecer quando o missionário vitorioso deixa a crosta terrestre. Quando o missionário vitorioso. Na verdade, colocávamos na qualidade de observador, emocionado, não de todo dizente, portanto, tendo em vista que é muito grato sabermos que retorna para o lado de cá alguém tão querido e que sempre ocupou um lugar muito especial nos nossos corações. Mas posso dizer-lhes que as caravanas eram muitas, sendo a principal delas a que mais me impressionou, a da latinidade, tendo à frente Leon Denis, constituída de todos os que foram pioneiros na difusão do espiritismo na Europa e nas Américas. Esta, sem dúvida, foi a mais iluminada, mais majestosa, em virtude de termos companheiros de todos os países representados. Olhem bem isto, ligava-se a ela diretamente a Jesus, que não víamos, mas cujo facho de luz, de profundidade e largura impressionantes, perdia-se de vista e mal podíamos acompanhar. E é no livro Na Próxima Dimensão que ele descreve este facho de luz e é uma coisa... Leio. Sabíamos que era Cristo, mas não tínhamos condições de divisar-lhe a presença, apenas perceber-lhe palidamente a grandeza. Vinha o Senhor buscar o servo, o apóstolo, que cumprira integralmente a majestosa tarefa. Olhem, já é um avanço sair de uma reencarnação vitoriosa. Ser recebido por Jesus. E nós tivemos e temos a oportunidade de estar em contacto com tudo aquilo que Ele nos deixou de herança. Cabe-nos a nós aproveitar, como em tudo. E acabando com este que disseram, que é o apóstolo do amor, diz assim, doente, Ele deu saúde a incontável número de pessoas. Pobre de bens materiais, consolou numerosos ricos. Rico de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres. Sem poder humano, orientou e consolou os poderosos. Sem dinheiro, enriqueceu o século em que nasceu. Refletindo a luz do Cristo, iluminou os nossos caminhos. A sua vida foi toda dedicada a que a fé se elevasse, a esperança crescesse, a bondade se expandisse e o amor triunfasse sobre todas as causas. Da sua boca jamais se ouviu uma palavra de pessimismo, ódio, condenação ou revolta. Sofreu sem reclamar. Trabalhou até a exaustão. Perseguido, caluniado, agredido, prosseguiu, amando e servindo. Entre lágrimas e sacrifícios, resistiu 92 anos de massacre, com a mesma paciência e sanidade dos primeiros seguidores de Jesus. Esse foi Chico Xavier, o apóstolo do amor. Até sempre, querido Chico. E como a nossa ligação é tão grande com a casa, no ano em que foi feito, em que completou o centenário do nascimento dele, 2011, nós fizemos, a Verdade e Luz, a editora da casa, fez esta compilação que eu digo para todos deviam ter este livro. Ele tenta, de uma maneira humilde, prestar a nossa homenagem a quem nos deu tanto, ainda dá, e que sempre nos ajuda
nos ajudou com os seus livros, com o seu conhecimento, sempre com a sua bondade, e que foi ele que, no meio de tantas dificuldades, deu tantas palavras de alento ao Sr. Orlando e à Dona Aldina, que fizeram com que, muitas vezes, prestes a desistirem, se fortalecessem. E foi ele que disse: meu filho, se nem Jesus agradou a todos, segue o ideal da causa, vai em frente. Quem tiver que te acompanhar, acompanha. E hoje estamos cá nós, passado 25 anos, já que ele não pode, porque lá está, já cumpriu, não é? Ainda está à espera de passar para lá, mas a Dona Aldina já cumpriu, e deixar-nos a herança, que com certeza iremos manter. E como nós achamos que este livro é tão importante, e é a nossa singela, e foi a nossa singela homenagem a Chico, quando saírem, todos vão receber um exemplar. Tá bem? Muito obrigada e muita paz a todos. Então, boa noite a todos. Nem tenho muito nada para dizer, né? Mas a gente sempre sente no coração a vontade de falar alguma coisa. Primeiramente, boa noite a todos. Segundo, pela alegria de fazermos parte dessa família. Que a gente, muitas vezes, quando nós estamos aqui juntos, a gente relembra o dia, o ano que nós chegamos aqui. É um reencontro de almas e corações, unindo duas culturas, né? O senhor Orlando, o português que foi ao Brasil com a Dona Aldina e que acompanhou as obras do Grupo Espírita Batuíra na Brasilândia, e que lá está e que tivemos a oportunidade de visitar. Tantas coisas que ele fez através das orientações de Chico, do senhor Espartaco, e depois veio para cá e trouxe esse mesmo trabalho, deixando tudo isso. Essa herança é uma herança divina que nós temos, que é esta casa, e que nós temos que preservar a causa e a casa, né? E sermos fiéis a Jesus, porque ela está no coração de Jesus, ela foi construída, está no coração de Jesus há 70 anos, muito mais, né? Antes dela ser edificada fisicamente, ela já estava construída no coração de Jesus. Então é um tesouro divino que nós temos, e nós temos que preservar esse tesouro, dando o melhor de nós, dos nossos corações, e procurando ser fiéis sempre. Para além disso, a Michele falou sobre o Pinga Fogo. Para além daquele ano, a audiência foi tamanha que no ano seguinte, no mesmo ano, Chico, e o programa foi feito novamente em dezembro, e para além daquelas 3 horas do primeiro, em dezembro foram 4 horas. E aqui, fazendo um parênteses, eu lembro, Rosarinho, que o primeiro, quando eu vi, eu era pequena. E eu olhava para aquele Chico, eu olhava para ele, né? Mas aquelas coisas que depois a gente vai pensar e diz, meu Deus, realmente, ele tocava todos nós. Todos, mesmo ali na televisão. Então, vale a pena a gente ir na nossa TV, ir lá, resgatar esse programa e poder assistir. Realmente, é muito bom. Quanto ao livro, então, nem se fala. E lembro uma vez também que o senhor Orlando deixou esse ensinamento, não sei se a Rosarinho se recorda disso, ou a Michele, mas ele disse isso, que nos momentos mais difíceis o Chico dizia, meu filho, pensa em mim. E nos momentos difíceis ele ia buscar
a presença amiga espiritual de Chico Xavier. A Michele falou do telegrama para Jesus. Quanto nós estamos precisando escrever esses telegramas para Jesus. Vamos seguir o exemplo da Michele, e eu falo por mim. Porque tem muita gente necessitada, muita gente. E nós precisamos, com o conhecimento que esta casa nos dá, vamos escrever telegramas para Jesus em favor do nosso próximo, que muitas vezes, e com certeza, estão ao nosso lado nos nossos lares. Não tem mais nada a dizer? Vamos então para a nossa prece. Hoje um dia tão especial. E vamos unir os nossos corações. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ao nosso Mestre e Senhor Jesus. E vamos também ao encontro do seu apóstolo amado, o nosso querido Chico. Agradecer pelo muito que ele nos trouxe e que ficará por séculos e séculos e séculos, em que iremos nos debruçar sobre esses ensinamentos que o céu derramou sobre a terra através desse Espírito, das suas mãos generosas, do seu coração amoroso, da sua fidelidade a Jesus. Te agradecemos de joelhos, querido amigo Chico, e que possas continuar a ter o teu coração voltado a esta casa e a toda a humanidade, juntamente com o nosso Mestre Senhor Jesus, Isabel de Aragão, e que possamos continuar, Senhor, seguindo-te os passos, seguindo os teus ensinamentos, nos esforçando todos os dias, Senhor, que o sol resplandece em cada dia, onde podemos, Mestre, escrever uma nova página em branco nas nossas vidas. O que desejamos nós, Senhor, que se cumpra em nossos corações a tua vontade e que continuemos firmes e perseverantes na busca dos teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Dona Aldina, querida e amada mãe de coração. Que Jesus a abençoe e que a senhora possa continuar firme e perseverante no trabalho, na seara do Cristo, nesta casa bendita. E também que as nossas melhores vibrações cheguem ao coração do seu Orlando. E assim, Senhor, unidos, ombro a ombro e lado a lado, vamos seguir juntos para construir, Senhor, um amanhã melhor, em favor de nós mesmos e em favor daqueles que caminham conosco, encarnados e desencarnados. E que assim seja, Senhor, graças a Deus. Não esqueçam as vossas águas. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.